Professor Roberto da Silva, a quem nós agradecemos imensamente pelo aceite ao nosso convite, é pedagogo, formado pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestre aqui pela USP, doutor pela USP em Educação e livre-docente em Pedagogia Social. Atualmente, é professor livre-docente do Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação da Faculdade de Educação da USP, a FEUSP. Ele leciona, professor Roberto, o programa de pós-graduação em Educação e orienta o mestrado e doutorado na linha de pesquisa Estado, Sociedade e Educação. O professor Roberto da Silva é também editor da coleção Pedagogia Social, junto à editora Expressão e Arte, e participa do conselho editorial da Revista de Ciências da Educação, a UNISAL, e de Cadernos de Pedagogia Social de Portugal. Organiza o mestrado em Educação no INTER, internacional, em Angola, e tem convênios com Angola, a gente mantém convênios com Angola, Argentina e Alemanha. Já recebeu 9 prêmios, 2 homenagens, e o professor Roberto atua na área de educação com ênfase em administração de sistemas educacionais e educação em espaços não escolares, especialmente abrigos, unidades de internação de adolescentes e estabelecimentos penitenciários. O professor Roberto coordena o grupo de estudos e pesquisas sobre educação em regimes de privação de liberdade e, em abril de 2010, foi eleito o primeiro presidente da Associação Brasileira de Pedagogia Social, ABRAP Social. O professor Roberto tem várias publicações, entre as quais eu vou citar uma que é mais recente, o livro intitulado Ciência da Delinquência, o olhar da USP sobre o ato infracional, o infrator, as medidas socioeducativas e suas práticas. São Paulo, Expressão e Arte, 2014. Tem diversos artigos publicados, já formou 18 mestres e 5 doutores, além de ter orientado 3 dezenas de trabalhos de iniciação científica. Então, professor Roberto da Silva, seja muito bem-vindo entre nós. E, mais uma vez, obrigada por sua presença. Bom dia a todos, a todas. É sempre um prazer vir aqui na FEFELESH dialogar com vocês. Bom, atendendo ao pedido da professora Rita, eu escolhi tratar desse tema, as classes populares chegam à universidade. Estamos preparados para recebê-los? Escolhi esse tema porque, vocês viram pela apresentação, as temáticas com que eu trabalho, né? Eu sou o tipo de pessoa que, segundo todas as probabilidades, eu não deveria estar aqui. Né? Não só pela cor, mas e nem pela origem social, mas principalmente pela trajetória de vida. Né? Para quem tiver curiosidade depois, o Jornal da USP, da semana retrasada, veiculou uma matéria a respeito disso que eu me referi. E no programa Trajetória da TV USP tem um vídeo lá que conta toda essa minha trajetória. Né? Mas eu vivi minha vida em abrigos do Estado, eu vivi minha vida na rua, fiquei até os 18 anos na FEBEM em São Paulo, passei 10 anos na prisão. Quer dizer, não era para estar aqui, né? Principalmente no quadro de professores com título de doutor de livre docência. Né? Mas a vida tem dessas coisas. Não se consegue dimensionar as capacidades humanas até que se dê a oportunidade de elas aflorarem. Né? E hoje nós estamos observando que, não só na Universidade de São Paulo, mas no ensino superior de modo geral, está chegando uma geração de pessoas para quem originalmente não foi concebida a universidade. Sobretudo as universidades que ainda são capazes de atender os interesses, as expectativas das elites brasileiras. Né? Essas universidades têm extrema dificuldade em recepcionar essa nova classe social que chega à universidade. Porque esta classe a que eu me refiro não estão só presentes nos aeroportos, nos voos da Gol, da TAM, no shopping center. Né?
elas cada vez mais começam a assumir visibilidade no ensino superior também. Tá? Inicialmente, diria, com maior ênfase no nível de graduação, tá? Mas entendo que, apesar de ser uma porta de entrada aí, a meta é chegar ao mestrado e doutorado, porque penso que ali é que se faz a diferença. Tá? Acho que é familiar para vocês esse quadro. Acho que é familiar para vocês essa figura da pirâmide educacional, né? O que nos revela que, dada a extrema seletividade do ensino, da educação e da escola no Brasil, aqueles que entram pela primeira vez no ensino fundamental, há um filtro seletivo aí que faz que progressivamente, à medida que se evolui no nível de escolaridade, os próprios sistemas vai expurgando uma parcela significativa, né? Ao ponto de que, quando chega... eu coloquei 2 vezes graduação aí, mas quando chega ao nível de graduação, se tem um recorte bem mais seletivo aí, vocês têm exemplo do que são os sistemas vestibulares, né? Agora flexibilizado com outros meios de ingresso, de acesso ao ensino superior. Mas essa seletividade, ela é contra toda essa lógica da universalização da educação ou do exercício do direito à educação como direito fundamental da pessoa humana, né? No próximo gráfico, eu queria mostrar o que, do ponto de vista da universalização, poderia ser essa representação gráfica da estrutura de ensino no país. Quer dizer, o ensino fundamental 1 e 2 deveria assegurar pelo menos o direito constitucional de 9 anos de escolaridade. Quer dizer, todos aqueles que têm a matrícula inicial deveriam cumprir com êxito e sucesso os 9 anos de escolaridade. Nós lidamos desde a LDB de 96 com a perspectiva da universalização do ensino médio, que permite aumentar a escolaridade média do brasileiro para 12 anos. 12 anos. Né? E no ensino médio se abriu a possibilidade de conciliá-lo com a educação técnica e profissional, seja o concomitante, que dobra a carga horária do ensino médio, seja o subsequente, depois da conclusão do ensino médio, ou o integrado, que faz ensino médio e educação técnica e profissional juntos. Né? Mas não é isso que acontece. Né? Por favor. Quando a gente considera o que é a trajetória linear de escolarização do brasileiro, aí que me parece como é que o Brasil sinalizou com o ensino superior como uma resposta à imensa pressão social oriunda, sobretudo, de crianças, adolescentes e jovens que, ao concluir a trajetória de escolarização, não se configura para eles aquelas saídas clássicas do mercado de trabalho ou da ascensão social, que era a possibilidade da continuidade dos estudos ou o ingresso no mercado de trabalho. Né? Veja, a saída para o mercado de trabalho está extremamente comprometida. Primeiro, nós temos uma geração que hoje está chegando à universidade, que é a geração do ECA, e agora a geração do Estatuto da Juventude, que vivenciou esse período de vida sem incorporar o trabalho, os valores próprios da cultura do trabalho. Né? Com a proibição do trabalho infantil, o estreitamento na ponta, no extremo inferior, o estreitamento na ponta superior, no sentido de que, além de 45 anos, você não entra mais no mercado de trabalho, significa que esse mercado está estreitinho. Né? Isso é uma coisa. A outra coisa é que a educação técnica e profissional, diferentemente do que se discutia nas décadas de 60, 70 e 80, hoje a educação técnica e profissional é uma modalidade de educação que interessa às classes médias e média alta. Por quê?
porque ainda guarda alguma qualidade de ensino, ainda é capaz de satisfazer as necessidades e expectativas dessas classes que têm maior poder aquisitivo. Então, a educação técnica e profissional não é, ao contrário de outros países, não é uma educação de massa, não é uma educação para a população. Hoje está configurada como uma modalidade de educação que forma os recursos humanos que o mercado ainda é capaz de absorver. Né? O Centro Paula Souza tem um conceito de estudos locais para formatar os cursos de acordo com as demandas locais, os arranjos produtivos locais. Né? E aí sobra, então, esses cerca de 8, 9 milhões de adolescentes e jovens que se formam no ensino médio, que conseguem concluir o ensino médio. Qual é a saída para eles? Né? A saída virou o prolongamento da vida estudantil. Prolongamento da vida estudantil, vocês devem conhecer isso, significa ter possibilidade de dar continuidade à trajetória de estudos, passando do ensino médio para a educação técnica profissional, graduação, especialização, mestrado, doutorado, sem nunca ter sem nunca ter tido uma experiência real de trabalho. Certo? Então, pode-se formar hoje na USP e nas universidades brasileiras doutores com 28, 30 anos de idade, sem nunca ter tido uma experiência real de trabalho. Tá? Então, isso significa que, de certa forma, a escola pública brasileira ela virou também um instrumento de contenção social. Tá? Não se quer essa juventude fazendo os rolezinhos da vida, não se quer essa juventude invadindo os espaços das elites, precisa ter alguma estratégia de contenção, de confinamento desta população. Aí está, então, a sobrecarga de atividades, de políticas setoriais que são executadas dentro da escola. O oferecimento da arte, do esporte, da cultura, do lazer, para essa população é preferencialmente feito dentro da escola pública, nas suas comunidades. Tá? Mas só isso não é suficiente, é preciso criar algumas válvulas de escapes aí, no sentido de minimizar as tensões sociais. Essas válvulas de escapes têm sido a abertura ou a democratização do acesso ao ensino superior. Tá? Puros estratagemas que se criou aí, nem todos eles consensuais, mas o sistema FIES é uma dessas válvulas, o ProUni é uma dessas válvulas, o sistema de cotas é outra dessas válvulas. Tá? E agora, com a adoção do Enem como também instrumento de validação do acesso ao ensino superior, essa porta deve se alargar um pouco mais. Tá? Então, isso faz com que ao ensino superior esteja chegando hoje pessoas que são estranhas àquele ideário que funda a universidade brasileira, ou principalmente o histórico desta universidade aqui. Talvez não seja estranho saber, por exemplo, que muitos de nós, que é exatamente o meu caso, nós somos a primeira pessoa da nossa linhagem a ter acesso ao ensino superior ou poder pleitear um diploma de título superior. É verdade isso para vocês também? Posso pedir para levantar a mão quem é o primeiro da linhagem a obter um título superior? Veja que não são poucos. Né? Agora, quando a gente pensa, então, a entrada no ensino superior, no ambiente universitário, com que expectativa essas pessoas entram, ou de que forma a universidade está preparada para acolhê-las? Tá? Vamos pensar que estas pessoas... eu vou relatar aí 4 estudos feitos a respeito desta população, e vocês vão ver que as características são mais ou menos homogêneas. Tá? No meu caso, eu não tive exatamente uma trajetória escolar regular. Né? Enquanto em abrigos eu pude estudar só até a 4ª série, na FEBEM estudei só a 5ª série, depois saí aos 18 anos, não consegui estudar mais, os 10 anos da cadeia não consegui estudar,
fui retomar os estudos apenas aos 33 anos de idade por meio dos estudos supletivos. Né? Então eu eu voltei aos bancos escolares para buscar não voltei aos bancos escolares para buscar conhecimento, mas sim para obter a certificação de um determinado saber que eu havia constituído no mundo da vida. Né? E é claro que isso me colocava em vantagem em relação às pessoas que têm que aprender a vida nos bancos escolares, aprender as tramas da vida por meio dos livros, por meio da mediação de professores. Né? Então, isso me parece uma característica bastante recorrente neste público que está chegando à universidade. São pessoas que têm na sua trajetória o que eu chamo de acidentes biográficos, se podemos dizer assim. Né? Se viver em abrigo, viver na rua, passar o tempo na cadeia é um acidente biográfico a que qualquer um de nós está sujeito, pense que parte significativa desta população tem esse histórico de organização da infraestrutura familiar, tem problemas de renda, tem problemas de cultura geral, tem problemas na escolarização, tem problemas de legitimação social. Né? Enfim, são pessoas que trazem para a universidade uma rica história de vida, mas que até então só tem servido à sua própria biografia. Né? Então essa me parece uma questão. E faz também com que essas pessoas cheguem numa idade um pouco mais elevada do que é normalmente o ingresso na vida universitária daqueles que fazem uma trajetória linear sem tantos acidentes biográficos. Tá? O que os estudos têm nos demonstrado é que, dado o estranhamento em relação a esses novos sujeitos de direitos, a regra tem sido adaptá-los ou acolhê-los para que se integre à dinâmica da vida acadêmica. Tá? Sem nenhum diferencial, sem nenhum cuidado quanto à especificidade que essas pessoas trazem. E isso na graduação parece não fazer diferença. Tá? Na graduação, se tiver o transporte assegurado, tiver os itens lá da assistência acadêmica, né? De possibilidade de moradia estudantil, de subsídio na alimentação, de subsídio à aquisição de livros, cópia, revocável, na graduação parece que não faz diferença, porque o que se valoriza sobretudo aí é a integração desses novos sujeitos a um ambiente que originalmente não foi concebido para eles. Então, a ideia aí é um pouco de ganho por parte dessas pessoas. Tá? Aí, quando buscamos atentar para o que estas pessoas trazem, o que elas esperam da universidade, aí nós encontramos algumas dificuldades. Né? Porque para muitas dessas pessoas o currículo estritamente acadêmico não diz respeito nem à sua trajetória, nem à sua história de vida e nem aos seus interesses e necessidades. Tá? Então, a possibilidade de tematizar, as questões que dizem respeito à vida desse sujeito, que realmente significaria uma transformação qualitativa na forma de inserção social dele, isso, de modo geral, só tem acontecido quando o sujeito tem sorte de se integrar a um grupo de pesquisa mais próximo do que trata da realidade com que ele lida, quando ele pode fazer uma iniciação científica, ou ele pode entrar, por exemplo, num espaço que é muito rico nesse sentido, na militância acadêmica. Tá? Claro que ao entrar na universidade, eu já comecei a fazer isso no mestrado, eu trouxe para a universidade as temáticas que diziam respeito à minha própria história de vida. O meu mestrado foi sobre a minha trajetória em abrigos e FEBEMs. O meu doutorado foi a minha trajetória no sistema penitenciário.
A minha livre-docência foi a minha trajetória de militância em torno da educação, em torno da efetivação de direitos para esta população. Então, essas são as minhas linhas de pesquisas dentro da universidade. Tá? E é claro que esse constitui um espaço que não é que tenha maior visibilidade, mas que talvez seja o único espaço, pelo menos dentro da Faculdade de Educação, onde pessoas com essas trajetórias encontram uma certa afinidade, uma certa sensibilidade para aquelas temáticas que eles querem trazer para dentro da universidade. Né? E quando eu digo que na graduação parece não haver diferença, a diferença vai fazer lá em nível de mestrado e de doutorado, é porque a maioria das temáticas que dizem respeito à trajetória e à história de vida destas pessoas, elas só vão se transformar em problema de pesquisa, com os recursos de financiamento, de bolsa, de possibilidade de publicação em nível de pós-graduação. Né? Eu vou relatar uma primeira pesquisa, essa do Felipe Tabarola, que é professor da Escola de Aplicação, lá da Faculdade de Educação, onde ele usou essa figura do ornitorrinco, que é um bicho que a gente não sabe o que é, né? Não tem uma identidade. Né? Ele faz essa analogia com esse novo sujeito de direito que ingressa na universidade e que não se sabe exatamente o que é, tá? Mas que ele tem que encontrar um espaço, tem que de alguma forma se acomodar aqui. Né? Então, ele foi buscar pesquisas feitas dentro das universidades, inclusive além da USP, buscando entender, estabelecer uma correlação entre o capital cultural oriundo da família dele e o desempenho escolar. Tá? Isso é uma teoria formulada por Pierre Bourdieu, sobretudo a partir da década de 60, exaustivamente utilizada no Brasil para explicar a possibilidade do fracasso escolar quando as crianças, filhas das classes trabalhadoras, começam a adentrar a escola pública. Se observava nela uma série de déficits nutricional, cognitivo, afetivo, de socialização, de desenvolvimento e cultural também, que isso, de certa forma, comprometia tanto a permanência quanto a possibilidade do sucesso. Essa foi a ideia básica do fracasso, para explicar o fracasso escolar no Brasil. E já se usou isso também para tentar mostrar os perigos do acesso dessa nova classe social à universidade. Porque foi o acesso dos filhos das classes populares à escola pública que foi apontado, e muitos defendem isso até hoje, a principal causa da queda da qualidade da escola pública brasileira. Tá? E o medo, o receio tem sido de que esta nova classe, adentrando a universidade, com todo esse conjunto de déficits que elas trazem, tenha que a universidade também rebaixar a qualidade do ensino, o seu nível de exigência, para dar conta de acolher essas pessoas. Tá? Esse estudo particular do Felipe Tabarola tem mostrado que o desempenho escolar, o desempenho acadêmico, já no ensino superior, desses alunos aqui da USP, não tem nenhuma reminiscência, nenhuma correlação direta com o capital cultural da sua família. Tá? Quer dizer, a universidade criou um outro espaço, suscitou neles uma outra epistemologia, uma outra forma de lidar, de produzir, lidar e mediar o conhecimento, que por talento individual dessas pessoas, por esforço e dedicação delas, tá, elas conseguiram fugir ou provocar uma ruptura em um ciclo que deveria ser perverso, da reprodução cultural. Né? Então, esse estudo me pareceu muito sintomático de que não dá para associar meramente o desempenho escolar com a origem social, com a cultura. A questão, me parece, é que se essas pessoas que adentram a universidade, elas têm possibilidade de vivenciar os espaços acadêmicos, têm possibilidade de tematizar as questões que lhes são importantes, o desempenho acadêmico delas tem sido igual e algumas vezes superior aos alunos que não enfrentam essas situações.
Tem um próximo estudo, feito no Instituto de Psicologia, aqui da USP também. As exceções de suas regras, estudantes das camadas populares em uma universidade pública. Aí a Débora investigou alunos que tiveram acesso, por meio do vestibular ainda, aos cursos de psicologia, de medicina e de ciências médicas. Ela fez um estudo de natureza etnográfica no sentido de poder identificar um pouco mais aprofundadamente quem eram esses sujeitos, a formação que eles receberam, a preparação que tiveram para o ensino superior. E aí é que aparecem, então, esses dramas, né? Da solidão, do isolamento, do desenraizamento, da necessidade de se apropriar de um conjunto de códigos, símbolos e valores que não é do seu universo de referência, tá? E isso causa nessas pessoas um estresse extraordinário ao ponto de essas pessoas se convencerem de que estão no lugar errado. Entende? Quando você começa a se perguntar, meu Deus do céu, você não consegue entender um texto, né? De uma literatura básica, você não consegue acompanhar a linguagem de um professor na sala de aula, você não consegue se aprofundar na discussão de um estudo de grupo, você não consegue preparar um seminário porque você acha que tem timidez, tem inibição para falar, você não consegue colocar suas próprias ideias no papel porque a normatização acadêmica te exige um determinado padrão de... Você começa a se sentir inibido. Né? Mas nesse estudo da Débora, essas pessoas, mesmo enfrentando todas essas tensões, todas essas dificuldades, elas conseguiram de alguma forma manejar esse conjunto de códigos, símbolos e valores próprio da academia. Tá? Conjunto de códigos, símbolos e valores, eu me refiro a esses referenciais que são próprios e particulares e específicos de cada grupo social. Né? Nenhum de vocês conseguiria ir para a Praça da Sé ou para o Cambuci e dialogar de igual para igual com crianças em situação de rua hoje, certo? Vocês não conseguiriam conversar, estabelecer um diálogo argumentativo com adolescentes em privação da liberdade ou no sistema penitenciário de homens e mulheres. Enfim, cada grupo social tem um determinado conjunto de códigos, símbolos e valores que você primeiro precisa se apropriar para depois poder manejar esses códigos e aí sentir-se integrante desse novo grupo social. Né? E para os sujeitos oriundos das camadas populares, que vivenciou toda sorte de dificuldades, esse código de símbolos e valores do universo acadêmico é completamente estranho para eles. Mais estranho ainda é o código, símbolos e valores da sala de aula. Tá? Nos espaços institucionais, nos espaços livres, eles se arranjam bem. Nos corredores, nos alojamentos, nos restaurantes, nas bibliotecas, eles se viram bem. A dificuldade está na sala de aula, que é o processo de mediação do conhecimento. Né? Tem um próximo. Esse é um estudo que aprofunda mais a análise de categorias específicas. As classes populares chegam à universidade, perfil e representação essenciais de alunos ingressantes no curso de pedagogia de uma universidade privada, tá? No caso a Uniban. Eu peguei estudos de diversos contextos diferentes para mostrar que, não obstante a especificidade da USP de ser ainda uma universidade que tem essa marca de ainda servir aos interesses e expectativas das classes mais privilegiadas, esse processo ocorre em todas as universidades, em todos os cantos do país. Tá? No Nordeste e no Norte brasileiro, as universidades federais é que vivenciam essas realidades, mas lá eu entendo que a resposta a esses novos sujeitos de direitos tem sido um pouco mais apropriada. Tá? Porque são universidades, vamos dizer assim, pelos quais as elites não têm interesse. Tá? E se não tem interesse, o acesso fica franqueado a quem se mostrar competente. Tá?
Então, ali fomentam, por exemplo, nos cursos superiores, uma certa ênfase na educação de jovens e adultos, na educação quilombola, na educação indígena, na educação no campo, diversas outras formas de mediação do conhecimento que são mais inteligíveis, diria assim, mais palatáveis aos sujeitos de direitos que vêm dessas classes populares. Nas universidades mais concorridas, e exatamente mais concorridas porque ainda guardam um quê de qualidade, a competição é mais difícil, o ingresso deles é mais difícil, né? Então, eu coloquei pequenininho apenas como referências, mas os perfis a que eu me referi. No curso de pedagogia, que é a minha área de origem, é visível, primeiro, não deve ser novidade para vocês, a questão da femininização de alguns cursos, né? E claro que a pedagogia é esse universo. Até na pedagogia se diz, porque a Faculdade de Educação atende 25 licenciaturas da USP, né? Então lá se brinca que os meninos escolhem os cursos que querem e depois, quando querem arranjar uma namorada, vai para a Faculdade de Educação, porque lá estão as meninas. Então, naquele estudo anterior, tem essas diversas categorias que revelam a especificidade. Em um público majoritariamente de mulheres, a faixa etária já é mais elevada, parte significativa delas já criaram um ou mais filhos, por isso se desobrigaram em relação às tarefas domésticas e agora pode voltar a investir na carreira de estudos. Mesmo assim, a maioria delas ainda trabalham e elas mesmas pagam os seus próprios cursos, né? Por vezes tendo uma tripla jornada do trabalho, do estudo e dos cuidados de casa. Mas nessas se revelam como no público feminino e da pedagogia, a experiência de vida acabou se limitando à casa, ao lar e aos afazeres domésticos. Vamos dizer que o enriquecimento cultural que ela poderia trazer para a sala de aula não é tão amplo, tão diversificado como tem acontecido dos homens, né? Então aí se revela uma dificuldade relativamente expressiva no domínio das regras do jogo acadêmico, da produção do trabalho acadêmico, principalmente em relação à leitura e à escrita e assim por diante, né? O último estudo que eu queria me referir, esse eu orientei, é um mestrado. Negros e negras chegam à universidade. Estudo sobre a trajetória acadêmica e as perspectivas profissionais do cotista da Unifesp. Lembrar que a Unifesp nasce originalmente como curso voltado para as áreas médicas. Só mais recentemente é que incorpora outros cursos, né? Então é uma universidade de elite, uma universidade extremamente seletiva, e nós fizemos esse estudo aí acompanhando todo o processo de discussão das cotas no Supremo Tribunal Federal, tá? Esse foi um estudo em que nós começamos e encerramos um ciclo de estudos, porque nós fizemos a defesa exatamente na semana em que o STF deu a sua decisão final de 11 votos a favor do sistema de cotas no Brasil, tá? Então, a Unifesp começou a implantar em 2005 o sistema de cotas por deliberação do próprio colegiado de professores que queriam experimentar essa possibilidade. Não foi resultado de um movimento reivindicatório lá, tá? Experimentaram isso em 2006, 2007, renovaram sucessivamente. E chegaram, esta amostra tem 69 alunos afrodescendentes, todos afro, não tem nenhum indígena aí, que optaram por esses cursos da área de medicina. Além das regras gerais que a gente observa em outros estudos, por exemplo, a origem desses cotistas. Eles vieram de famílias afrodescendentes, sim, mas de famílias que já tinham tanto um nível de renda quanto um nível de escolaridade mais elevado. Então, é a elite da população afro, vamos dizer assim,
que se beneficiou bastante da qualidade dos estudos das escolas técnicas. De 69, 48 vieram de escolas técnicas, não vieram do ensino regular. Tá? E vários deles tiveram momentos preparatórios, tipo cursinhos ou como treineiros, testando outros vestibulares até que efetivamente conseguissem entrar. Mas foi nesse estudo que nós encontramos um dado que tem nos preocupado, de onde nós tiramos essa conclusão de que só o acesso desta população aos ensinos de graduação não é capaz ainda de mudar a dinâmica da estrutura social brasileira ou suceder aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, de a universidade ter sido responsável pela formação de uma classe média afro. Tá? Eu penso que o ensino de graduação aqui, ele dá essa dimensão do exercício do direito, do acesso, da democratização do ensino, mas ele não chega a fazer diferença ainda. Tá? E nesse estudo, particularmente, nós tiramos essas conclusões. Por quê? Nenhum dos 69 candidatos afro entraram nos cursos da área de saúde com a perspectiva de trabalhar os problemas de saúde que diz respeito à sua etnia. Todos eles, unanimemente, queriam um diploma de médico para competir no mercado de trabalho. Competir, fazer aquilo que médicos não negros fazem. Né? Depois, ao longo de toda a trajetória da acadêmica dele, essa turma se formou. Tá? Ao longo de toda a trajetória dele, não houve em nenhum momento a tematização dessas questões no currículo acadêmico dele. E nem uma provocação, nem um estímulo dentro do ambiente universitário para que fosse tematizado, seja no grupo de pesquisa, no currículo ou em qualquer espaço, as questões que dizem respeito às origens sociais ou à etnia dele. Enfim, na conversa com a Educafro, que é a principal organização do movimento negro que discute esse sistema de cotas, nós chegamos a essa conclusão de que havia um movimento grande no Brasil no sentido de reivindicar o acesso da população afro e indígena ao ensino universitário, mas que se este acesso não fosse acompanhado de algum senso de responsabilidade, de comprometimento, isso não iria fazer diferença e, pelo contrário, nós iríamos apenas estar qualificando as pessoas desses grupos sociais a competir no mercado de trabalho que já tem as suas marcas. Né? Então, é desta perspectiva que advém, por parte do movimento negro, a reivindicação de cotas também no ensino de pós-graduação. Tá? Veja, a possibilidade de trazer essas temáticas que dizem respeito a essas populações para se tornar objeto de pesquisa, objeto do financiamento público, tornar-se objeto de temática dos grandes congressos científicos importantes que se faz, resultar em publicações qualificadas, isso é um esforço extraordinário. Tá? Aqui na USP eu mapeei isso, os estudos feitos a respeito das condições que eu vivi. Tá? Até eu chegar aqui, não tinha nenhum estudo sobre prisão. Até eu chegar aqui, não tinha nenhum estudo sobre adolescentes privados de liberdade. Né? Hoje, claro que prosperam outros estudos, há uma diversificação de espaços, mas o que eu quero dizer é que se estas pessoas que conseguem entrar na universidade não tiverem a possibilidade de aqui transformar as suas questões de vida em problema de pesquisa que interesse à a universidade por si só não vai poder conseguir se ocupar disso. Ou quando se ocupou, foi naquela perspectiva do olhar de classe. Do olhar do intelectual que enxerga um problema, que analisa um problema que não é dele. Tá? E a natureza desses estudos, produzido com este olhar de classe, tem servido
mais no sentido de reforçar os mecanismos de controle social, de planejamento, de estratificação da sociedade, do que no processo de busca da autonomia, da emancipação, da libertação dessas pessoas, né? Então, quantos e quantos estudos da área... Bom, estou na casa dele aqui, mas vejo a forma como foi apropriada e se utilizou depois os estudos feitos por Fernando Henrique Cardoso. Certo? A teoria da dependência, né? Quer dizer, que poderia ser um estudo no sentido de revelar as veias abertas da América Latina, para parodiar lá o Eduardo Galeano, né? Ou que poderia mostrar os dramas resultantes do processo de colonização desta parte do mundo aqui, acabou servindo mais às instituições e aos grupos que têm interesse em reforçar os mecanismos de dominação do que o processo de emancipação. Assim acontece nos estudos policiais, nos estudos sociológicos e assim por diante. Então, e uma dificuldade de se legitimar esses estudos aqui vem de algumas posturas clássicas da ciência, né? Por exemplo, eu tive extrema dificuldade na faculdade de educação para encontrar um orientador de mestrado. Eu fiquei 1 ano sem orientador, porque os possíveis candidatos, os professores, não entendiam como é que um sujeito pode ser o seu próprio objeto de pesquisa. Entende? Essa suposta neutralidade entre o pesquisador e o objeto de pesquisa, o necessário distanciamento que deva se ter aí, no nosso caso, ou no caso desses novos sujeitos de direitos, eles são o próprio interesse da pesquisa, eles são o próprio objeto da pesquisa. A sua história de vida, a sua trajetória é o único patrimônio que eles têm, e é isso que eles querem tematizar. Então, mas nas ciências sociais e humanas se tem algumas objeções, algumas fortes, né, que aparecem no exame de qualificação, sobretudo no exame de qualificação. Escuta, mas você está fazendo pesquisa? Isso não é pesquisa. Onde está o pesquisador? Né? Se você vai estudar a sua própria realidade de vida, vai estudar os incidentes biográficos que fazem parte da sua própria história de vida, onde está o objeto da pesquisa, onde está o pesquisador? Tá? Isso eu acho uma dificuldade extraordinária. Hoje eu concordo que já há um pouco mais de sensibilidade quanto a essa postura, quanto a essa forma, sobretudo das pesquisas qualitativas, mas ainda não tem um manual escrito, não se tem nada escrito. Tá? E uma última coisa, a respeito desta mesma pesquisa do Juliano, feitas com os primeiros cotistas na Unifesp nas áreas médicas, nos mostrou que uma linha extremamente difícil de trabalhar, que é essa linha, na falta de um outro nome, nós temos chamado de etnopesquisa. Né? Porque nós temos o viés das pesquisas de natureza ou de abordagem antropológica que permite um certo aprofundamento nos contextos que moldam a identidade, a subjetividade e a postura desse sujeito, mas nós não tínhamos ainda a perspectiva de trabalhar uma outra forma de educação que não seja a educação classista, que não seja a educação imposta de um grupo sobre outro. Né? Isso nos aparece com evidência no caso de segmentos, no caso de populações que ainda guardam uma identidade étnica que é capaz de lidar também com uma identidade cultural. Né? Na educação indígena, eu acho que vocês sabem que se divide a educação indígena em educação escolar indígena, destinada àqueles que estão mais próximos, mais vulneráveis ou permeáveis ao processo de aculturação, e educação indígena
quando se chega à conclusão que tem valores próprios da cultura indígena que ainda precisam ser mantidos, precisam ser preservados, né? O mesmo não acontece na educação quilombola, tá? A identidade étnica do negro se diluiu, se dispersou de tal forma no Brasil que nós temos dificuldade de dizer quem é negro e quem não é, né? Então, mesmo na Bahia, que é o principal reduto de população negra, não dá para se falar em uma educação intracórporis de negros para negros. Não dá. Amanhã, por exemplo, eu vou na cidade, vou levar meus alunos na cidade de Tiradentes, que é hoje o principal bairro negro da cidade de São Paulo. Tá? Apesar de ter essa maioria de população negra lá, não há uma identidade étnica. Tá? A população negra não consegue, tem extrema dificuldade no movimento negro de perceber os elementos constituintes de uma identidade étnica. Tá? Quando se pega os grandes grupos, também se vê essa dificuldade. Hoje se busca reforçar, por exemplo, identidade de gênero, que supostamente seria mais fácil, porque poderia se lidar com duas categorias, né? Mas tem gente que já quer colocar uma terceira, quarta, quinta categoria, usar todas as letras do alfabeto, né? Mas mesmo assim, mesmo restrito às duas categorias, a identidade de gênero não é tão clara, né? A identidade etária, né? Sobretudo agora com a discussão da redução da maioridade penal, questiona-se o que é próprio de uma cultura de infância, questiona quais são os valores próprios de uma adolescência, né? Com a aprovação do Estatuto da Juventude, que usa critérios que são da Organização Internacional do Trabalho para estabelecer a faixa etária de 15 a 24 anos de idade, se sobrepõe ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é criança de 0 a 12 e adolescente de 12 a 18 anos. Então, essa questão de uma sociedade plural, onde as coisas se diluem de tal maneira que você não consegue mais identificar identidades que sejam agregadoras de coletivos, a tendência das pessoas é exacerbar o individualismo, né? Exacerbar o individualismo no sentido da competição. E aí a competição, ela sempre tem em vista um ponto lá na frente. A competição, o excessivo, a exacerbação do individualismo, ela destitui o sujeito de uma consciência histórica, de uma memória histórica e da identidade de grupo, né? Então, claro que há algumas, o termo eu digo que é ruim e inadequado aí, falar em etnopesquisa, porque tem alguns antecedentes históricos que não são muito elogiáveis, mas, sobretudo, eu penso que esses novos sujeitos de direitos que estão adentrando a universidade, é neles que ainda existe alguns resquícios dessas identidades coletivas. Eu acho que vocês concordam que os principais protagonistas dos últimos movimentos sociais no Brasil têm sido exatamente essas classes subalternas. O Brasil precisa de um movimento nacional de meninos e meninas de rua para dizer que eles existem? Tá? Será que não temos uma sociedade adulta que seja capaz de atentar para os direitos da criança e as necessidades próprias da criança? É preciso meninos e meninas de rua se organizarem em movimentos, fazerem marchas a Brasília para influenciar a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente e dizer que existem. Precisa um grupo de prostitutas se unirem, criar marcas, criar merchandising social para dizer que elas existem, que têm direitos? Precisa pessoas de rua se organizarem em movimento do sem teto para dizer, gente, estamos aqui? Precisa os trabalhadores, agricultores sem terra se organizarem no MST, no movimento do sem terra, para dizerem, gente, a terra, precisamos de terra para produzir alimento para esse país? Então, veja, o que há de resquícios de identidade coletiva, não no sentido étnico exatamente, né? Mas de identidades coletivas, ainda
estão presentes ou aparecem com maior evidência exatamente nos grupos mais vulneráveis da sociedade. Você não vê uma classe média se mobilizando sobre a qualidade da escola pública. Você não vê uma classe média se mobilizando até naquilo que interessa, que é os juros do cartão de crédito. Né? Enfim, mesmo as classes que os últimos governos dizem que saíram da linha da pobreza, né, porque aumentaram a renda e aumentaram a capacidade de consumo, esses estão perdendo identidade, estão se desmobilizando. Né? Que eram para nós, em São Paulo, por exemplo, onde sempre isso foi mais forte, das associações de movimento de bairros. A reivindicação por asfaltamento, por iluminação, pelo posto de saúde, isso mobilizava as pessoas. À medida que elas conquistaram esses insumos básicos para a sobrevivência, transformaram associações de moradores de bairro em associações de lazer, associações culturais. Então, veja, nós ainda vivemos sob a premência da chamada teoria das necessidades. Né? Só quando a situação aperta mesmo, vira aflitiva, ou a situação estrutural não permite às pessoas se movimentarem no espaço social, isso parece que cria alguma força no sentido de mobilizá-las em torno de causas comuns. Né? E aí, por último, eu me refiro à questão do isolamento dessas pessoas quando vêm para a universidade. Tá? Trazer as temáticas que preocupam essas pessoas para o currículo, para a pesquisa, para os congressos e para os seminários, é uma forma de manter essas pessoas ligadas às suas raízes. Tá? Para mim foi muito bom. Quando eu recebi minha primeira bolsa no mestrado, do Banco do Brasil, eu recebi cartão de crédito, talão de cheque. Primeira vez eu me senti cidadão. Né? Eu fui viajar, fui fazer estágio na França, depois fui fazer estágio nos Estados Unidos, viajei o mundo e tudo mais, mas nunca deixei de ir nos abrigos, nunca deixei de ir na rua, nunca deixei de ir nas prisões. Né? Porque é em função desse público que eu trabalho. Não sou exatamente, não me denomino um intelectual orgânico, no sentido gramsciano, né? Ou um porta-voz, ou um representante, um modelo. Mas essa é a minha história de vida. Né? A minha coerência enquanto ser humano, minha coerência política, acadêmica, está em eu dar o máximo de visibilidade para que a sociedade perceba as contingências que conformam esses universos, a perversidade dos mecanismos e das estruturas sociais que justificam existir crianças abandonadas, crianças de rua, pessoas condenadas à vida eterna dentro das prisões, dentro de um quadro de injustiça social em que eu, particularmente, pude sair da fase da mera denúncia, né? E de passar a produzir conhecimentos a respeito desses universos, de formar profissionais para trabalhar com essas populações e colocar esses temas na agenda política. Então, essa questão que um dos estudos mostra aí a vida acadêmica, ela pode ter diversos atrativos para essas pessoas que vêm de outros meios sociais. É importante no sentido do entrosamento, da socialização, de agregar novos conhecimentos, mas não se deve exigir dessas pessoas o seu desenraizamento, né? Que elas simplesmente cortem os cordões umbilicais com aquilo que é a sua terra natal, com aquilo que é o seu grupo de origem. Porque se essas pessoas tivessem a oportunidade, tivessem os meios e os estímulos necessários, eu não tenho dúvida que essas pessoas voltariam para se beneficiar as suas comunidades, os seus grupos, para transformar a realidade das origens das quais eles vieram. Né? Mas é preciso, aí eu acho que eu, pelo menos enquanto professor, eu trabalho assim. O meu papel dentro da universidade é abrir, ou se me permite o termo, arrombar as portas da universidade, né, para que essas pessoas possam entrar. Então, eu não meço esforços no sentido
de colocar a serviço, ao alcance dessas pessoas, todos os recursos que a universidade tem. Se a universidade tem uma bolsa, tem um recurso lá, pode ser direcionado para isso, eu vou atrás. Eu brigo, eu insisto. Claro que sempre me nego na primeira vez, mas tem recurso que é exatamente para isso, tem conversa, tem telefone, enfim. Eu penso que é a possibilidade de fazer com que os problemas sociais deixem de ser um problema de grupos, um problema de guetos, um problema que afeta pequenos grupos, para ser um problema do país, para ser um problema da nação, para ser um problema da pesquisa, para ser um problema, enfim, que diz respeito a todos nós. Porque, direta ou indiretamente, veja os discursos aí da violência, da insegurança urbana, ou o que acontece na Europa com as migrações lá. É um problema que afeta a todos indistintamente. Né? Vê o problema da água, o problema do meio ambiente, o problema do clima, enfim. Os problemas sociais pensam que não são diferentes. Né? Nos envergonha, ou preferencialmente deveria nos envergonhar a gente ver criança jogada na rua. Isso é um problema só social? Isso não é também um problema de pesquisa? Isso não é um problema também da ciência e da tecnologia? Nos envergonha ver crianças e adolescentes perdidos no mundo das drogas. Né? Nos envergonha ver pais aí não podendo dar o alimento básico para os seus filhos. Isso não é um problema só deles. Né? Agora, é preciso que essas pessoas entrem na universidade, abram suas bandeiras aqui e digam, gente, nós existimos? Ou a universidade, principalmente aqueles que fazem a mediação da universidade com a sociedade. E aí, vocês na condição de monitores, dizer especificamente para vocês. A universidade tem sensibilidade para essas questões, consegue perceber os dramas que afligem essas pessoas que pela primeira vez estão entrando aqui, buscando se apropriar de algo que não faz só diferença na vida deles. Na linhagem deles faz diferença, né? Na história de vida faz, e quizás, se derem sorte, se tiverem os meios necessários, para as comunidades, para os grupos de origem deles, talvez isso possa fazer diferença também. Eu tenho certeza de que ao longo desses 12 anos que eu estou aqui na universidade como professor, nas áreas temáticas que eu trabalho, eu tenho feito a diferença. Gostaria que mais pessoas pudessem fazer a diferença nas suas áreas também. Obrigado. Muito obrigada, professor Roberto da Silva, pela brilhante exposição, cheia de emoção, penso eu, né? A sua experiência de vida, né? Está muito presente na sua fala. Acho que isso, em certa medida, né, contribui para o rompimento de alguns paradigmas. Ou seja, o professor todo professor, né, é também um indivíduo que tem uma trajetória, que tem uma história de vida, e as nossas aulas, as nossas pesquisas estão impregnadas dessas experiências, né? Assim como aconteceu com o professor Roberto, certamente acontecerá e acontece com todos vocês. Né? É impossível dissociar, né, o indivíduo da sua prática profissional. Isso é um mito que precisa ser derrubado. Né? Bom, professor Roberto, você pode responder algumas questões, a gente abre para o plenário. Então, gente, estão abertas aí, estamos abertos às perguntas. Aí eu pediria, para quem quiser encaminhar uma questão, professor Roberto, que venha aqui na frente, fale no microfone para que todos possam ouvir. Enquanto vocês pensam, posso fazer uma pergunta também? Eu estou aqui curiosa, né, para saber, professor Roberto, como é que se deu a virada na sua vida, né? Como você colocou essa trajetória difícil de ter vivido em abrigos, ter vivido na rua, ter estado durante longos anos no sistema prisional. Como foi essa virada? Isso
foi de dentro para fora, teve a participação de algum sujeito social específico, alguém se aproximou e te mostrou um caminho? Então, como é que, né, aos 30 anos você faz uma virada tão, digamos, espetacular, né, para num contexto social em que alguém que teve essa trajetória está praticamente condenado, né, a permanecer, né, excluído, né? Como é que foi essa virada na sua vida? Eu tratei disso de forma mais sistemática nessa entrevista do programa Trajetória, porque eu queria explicar ali como a gente pode transformar esses incidentes biográficos da história de vida em metodologias de trabalho, né? Então, como eu trabalho exatamente as temáticas que eu vivenciei, as formas que eu encontrei para lidar com os problemas do cotidiano, claro que eu aplico como metodologia de trabalho hoje. Tá? E meu aprendizado se deu fundamentalmente com o outro. Né? As interrogações que surgiram não foram de natureza introspectiva para mim, no sentido, claro que eu tinha as minhas indagações na infância, de saber por que alguém precisa de mãe, porque eu não vivi com mãe, não vivi com pai, né? Eu vivia com cuidadoras, vivia com funcionários, vivia com guardas armados que tomavam conta da gente, vivia no meio de 1.600, 1.800 meninos, eram colegas, companheiros, adversários e inimigos, mas irmãos não. Né? Então, saber, já na adolescência, saber se eu havia sido abandonado ou não, era uma questão importante para mim, mas não tinha outras indagações de natureza mais introspectivas, assim. Tinha dúvidas em meu nome, em relação ao meu nome, ao sobrenome. Eu não tinha uma idade certa, eu tinha 3 possíveis cidades de nascimento. Né? Com isso daí, é claro que eu não posso ler horóscopo, né? Porque 3... Porque todos parecem que servem. Né? Mas eram interrogações que eu achava que eram minhas, né? E eu fui descobrir a resposta nos outros, porque quando eu fui pela 3ª vez para a casa de detenção, com 36 anos de condenação, eu acabei encontrando muitos dos meninos que haviam vivido nos diversos abrigos comigo, né? E todos eles tinham exatamente a mesma trajetória que eu, né? Eu relatei isso na pesquisa de mestrado, mostrando que várias dessas crianças foram colocadas em abrigos na vigência do regime militar, como recém-nascidos, com dias, semanas de vida, e viveram até os 18 anos em abrigo. E depois da maioridade, eu encontrei mais da metade deles dentro das prisões, né? Quer dizer, então a pergunta que me surgia a partir da observação do outro era: poxa, se nós temos as mesmas histórias de vida, as mesmas trajetórias, todos nós vamos ter os mesmos destinos? Né? E o destino, em relação ao destino, como a gente se conhecia, sabia quem era capaz do que dentro no período da infância, era perceptível que meninos pelos quais não se dava nada durante a infância e a adolescência tinham sentenças longas para cumprir. Né? Eu com 36 anos para cumprir, mas outros com 45, com 90 anos de cadeia para cumprir, um mais exageradamente com 450 anos de cadeia para cumprir. Né? Quer dizer, eu ficava me perguntando, a partir da observação desses outros, o que é que nós havíamos feito de tão errado na vida para merecer um destino tão cruel? Né? Então foram essas indagações que me levaram, eu acho que nasce minha veia de pesquisador, de fuçar em arquivos, né? Buscar os prontuários, buscar os processos, recolher os relatos de experiências dessas pessoas, buscando encontrar sentido, buscando encontrar as justificativas. Então,
à medida que eu ajudava aqueles meninos a entenderem suas próprias histórias, suas próprias trajetórias, isso me iluminava, me ajudava a entender a minha própria história de vida. Né? Então, essa consciência, essa postura, vamos dizer assim, ela nasce dentro da prisão. Né? E depois vem, então, o trabalho de não só se posicionar, mas no sentido de buscar compartilhar essa visão, essa análise crítica da sociedade com outras pessoas. Nós estávamos vivendo na vigência do regime militar ainda, em que não existiam as organizações de direitos humanos, não existiam os espaços em que podia se dar visibilidade a esse trabalho de denúncias e tudo mais, mas é aí que começa um trabalho de militância. Né? Primeiro, na tentativa de mostrar ao sistema de justiça as diversas injustiças que se cometia ali, mostrar a lógica reprodutiva que vinha de crianças, adolescentes, reproduzindo ciclos de vida das suas próprias famílias, né? Praticamente passando direto de abrigo para a unidade de internação de adolescentes e desses para a prisão, da prisão para a rua, e um ciclo vicioso que não se interrompia de forma nenhuma. E depois no sentido de buscar, além de entender o funcionamento, a lógica desse sistema, buscar as suas brechas de como é possível ou interromper essas lógicas de marginalização, de produção e de reprodução da criminalidade, ou até no sentido de transformar essas lógicas. Né? Então, o caminho que eu escolhi, o caminho da educação, de sobretudo trabalhar a formação de recursos humanos para trabalhar com essas áreas, é porque eu sei que na minha história de vida e daqueles meninos, os erros foram cometidos por humanos. Né? Depois, no mestrado e no doutorado, eu fui encontrar muitos daqueles profissionais que me atendiam na época da infância, da adolescência, que deram pareceres, que deram sentenças e tudo mais. Nenhum deles admitia ter feito o que fizeram de má fé. Tá? Todos eles achavam que estavam fazendo o melhor que podiam por aquelas crianças órfãs e abandonadas. Mas o resultado foi péssimo. Né? Então, quais eram as limitações aí? Limitação de formação, erro de formação, ou as respectivas ciências não haviam proporcionado a eles os conhecimentos necessários para entender sobre outras óticas os problemas que aquelas pessoas vivenciavam, ou a estrutura do Estado legitimava um estado de apartheid social, de exclusão, de marginalização. Os vários fatores aí eram concorrentes, né? E são ainda. Então, o desafio era, quando eu fui buscar voltar à escola, né, no exame supletivo, para recuperar o atraso do ensino fundamental, do ensino médio e poder me candidatar no vestibular, eu tinha em vista de que eu deveria, a minha atuação nesse universo deveria se dar de forma mais qualificada, e essa qualificação requeria que eu tivesse um diploma. Né? E é isso que eu faço até hoje. Obrigada. Vamos lá. Perguntas? Oi, bom dia. Eu sou o Lindbergh, eu sou mestrando no programa de inglês aqui da Letras. Bom, professor, eu queria fazer uma pergunta, professor Roberto, né? Na verdade são duas, né? Uma avaliação e um prognóstico, né? Que você faz da universidade hoje. Avaliação no sentido de que até que ponto a universidade hoje ela existe para manutenção e para justificação dessas desigualdades sociais e dessa reprodução social. Que gera exclusão e pobreza, desenvolvimento e toda a barbárie que você relatou hoje aqui de manhã para a gente. E o prognóstico, no sentido de essas duas primeiras décadas do século 2000,
mostraram que o mito da inclusão, dessa inclusão, seja via crédito, dando dinheiro para as pessoas, ou via universitária, através de uma tentativa de desenvolvimento do Brasil, nova tentativa de desenvolvimento e modernização do Brasil, foi descartada. Agora a gente vê esse crescimento dos casos de extermínio e tal, a desconstrução de todas as universidades, tanto federais quanto essa daqui, né, que a gente tem visto, até que ponto a universidade ela vai ser a primeira ponta de lança nesse novo momento, né? Em que momento se tem alguma outra perspectiva além da universidade, porque eu acho que a universidade ela está sendo desmantelada, ou ela está sendo encaminhada para uma outra coisa que a gente não sabe. E aí, até que ponto a universidade segue sendo esse polo que poderia reorganizar a sociedade de uma outra forma? Na questão da produção, da reprodução do status quo, eu tenho feito uma distinção em relação à USP de qualquer outra universidade, né? Porque ontem no programa Roda Viva estava falando o filho do fundador do jornal Estadão, né? Que é um dos protagonistas, dos fundadores dessa universidade. Então, foi muito curioso ouvir o discurso dele. Mas essa universidade, não obstante ser uma universidade pública, mantida com recursos públicos, ela não é voltada para o atendimento do interesse público, no sentido estrito sensu mesmo, né? É uma universidade com a vocação, e cumpriu essa vocação, de formar os quadros dirigentes do país. Daqui saíram 11 presidentes da República, né? Mesmo da militância estudantil aqui, claro que tem alguns que estão na cadeia hoje, né? Mas mesmo da militância estudantil, alguns dos próximos da política nacional saíram daqui, né? Quando eu digo que essa universidade não cumpre exatamente a função, a vocação pública, e sim a vocação de formação das elites, é porque eu penso que aqui o comprometimento, a expertise da USP deveria ser de formar os quadros dos aparelhos de Estado, né? Começar por professores. A maioria dos pedagogos e licenciados formados aqui não vão para a escola pública. Sabem disso? Quem forma professores para a escola pública são as universidades privadas. Certo? Apesar de a gente ter a academia de polícia no portão de entrada aqui, delegados de polícia, promotores e juízes não são formados, para o serviço público, não são formados aqui. São formados nas universidades privadas, né? Em todos os quadros do aparato de Estado que você pensar, eles não são predominantemente formados aqui, né? E não nesse sentido, eu penso que, diferentemente do que a Unicamp ou as unidades da Unesp, essa é uma universidade que ainda interessa às elites, porque ainda é capaz de atender às necessidades e às expectativas das elites. Por isso, a resistência contra a entrada das camadas populares aqui, para adotar as estratégias de inclusão social, de flexibilização do vestibular, de adotar um sistema de cotas, de ampliar a assistência estudantil. Por isso, eu acho que tudo isso encontra resistência aqui dentro, né? Agora, o maior afluxo de pessoas oriundas das camadas populares aqui, aí é acompanhada da perspectiva da privatização. Então, quando se diz que alunos da USP podem pagar pelos cursos que recebem, tá? Bom, mas esses alunos que estão aqui poderiam pagar em qualquer outro lugar. Certo? Quem pôde, continua mandando seus filhos para se formar no exterior, né? Outros ainda acreditam que essa universidade aqui seja capaz de potencializar essas pessoas para ocupar os lugares que lhes são destinados na sociedade. Então,
eu penso que o ataque à universidade pública, particularmente à USP, no sentido da terceirização, da privatização, ela é acompanhada, ela cresce na medida em que tem um maior afluxo de pessoas oriundas das camadas populares para cá. Que lhe daria à USP o mesmo status das universidades que estão por aí. Né? Também não é verdade, é bom ressalvar, que a qualidade do ensino, da pesquisa, da produção da USP, a boa posição que ela tem nos rankings internacionais, não se deve exatamente ao fato de ela ser uma universidade que privilegia a formação das elites. Não é exatamente assim. Né? Porque no quadro de trabalhadores aqui, você pega a estratificação do pessoal, os quadros de apoio, técnicos de laboratório, todos eles são de origem das camadas populares. Né? No quadro de professores, você tem talvez uma elitização relativa aí, quando se percebe, por exemplo, o número de afrodescendentes ou de outras etnias no quadro. Né? Mas, no quadro geral de alunos da graduação, por exemplo, talvez esteja um pouco mais diversificado aí. E essa diversificação, ela diminui em nível de mestrado e em nível de doutorado. Em termos de prognósticos, há essa utopia de que a universidade possa ser um novo polo de questionamento, de agitação social, mas eu sinceramente tenho dúvidas disso. Né? Quando eu me referia anteriormente que as provocações mais visíveis da sociedade têm surgido exatamente dos universos mais minoritários, mais fragilizados, né? É porque eu acho que o que a gente chama de classe média hoje, ela abandonou o espaço público. Né? Talvez a qualidade, a queda da qualidade da escola pública esteja exatamente pelo fato da classe média ter abandonado a escola. Talvez a qualidade dos serviços de saúde exatamente esteja no fato de que o mercado, a classe média criou uma opção de mercado e abandonou. E aí, inversamente a isso, eu fico pensando, quando é que vamos melhorar a qualidade das nossas prisões? O dia que a classe média entrar lá? Né? Veja o que acontece nas carcerárias da Polícia Federal ou das penitenciárias em Curitiba, onde estão recebendo aquele pessoal do Lava Jato. Pessoal mais instruídos, mais recursos, mais capacidade de argumentação, de barganha e tudo mais, qualidade do atendimento é outra. Então, eu acho que a transformação dessas estruturas historicamente destinada ao confinamento das populações subalternas só se transformam se elas forem apropriadas pelas classes médias, como a prisão. Né? Enquanto a prisão for destinada a esse populacho que está lá, ninguém vai se importar com nada. Então, eu penso que nós tivemos, a partir de julho de 2013, uma grande expectativa do que sairiam daquelas manifestações de rua. Parece que não saiu muita coisa. Né? Ou, pelo menos, as manifestações não persistiram, não tiveram continuidade o suficiente para pressionar a classe política para fazer as mudanças que tinham que se fazer. E acho que o movimento foi até no sentido contrário, porque o grupo político que perdeu as eleições não aceita a derrota e está até hoje tentando submeter as regras do jogo. Então essa guinada reacionária, digo nem conservadora, digo essa guinada reacionária, né, ela está tentando colocar por terra todas as conquistas dos últimos 12 anos. Então, não vejo que essa transformação necessária venha da classe política, eles não têm coragem de cortar na própria carne. Está aí a discussão sobre redução de gastos públicos e de custos do Estado. Quem é que corta na própria carne? Não corta. Né? A universidade, eu diria, por uma questão endógena de sobrevivência
não tem a motivação nem o entusiasmo para se tornar esse polo de mobilização, eu continuo apostando nos movimentos populares. Eu continuo apostando nessas revoluções silenciosas que se faz no campo, que se faz nas periferias urbanas. Está aí os movimentos de jovens urbanos, o movimento de mulheres negras, movimentos que têm algumas características muito marcantes hoje, tipo a cultura hip hop, o rap, o street e coisas assim, que são essas populações que estão criando algum incômodo na sociedade, né? Que a classe média, enquanto se criar shopping center, puder comprar carro, pagar em 72 vezes, e der conta de pagar os juros do cartão de crédito, essa classe média não vai se mexer. Vamos lá, quem mais gostaria? Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou aluno aqui do IEB. Na verdade, queria fazer duas perguntas. Você falou bastante sobre essa questão dos problemas da inserção, né, das classes populares no ensino superior, sobretudo na universidade pública, e a dificuldade de trabalhar as suas próprias temáticas. E eu fiquei pensando na questão também de usar a sua própria linguagem, ou esse choque de linguagem. Então, como você vê isso? Porque tem coisas que às vezes se quer usar e não consegue explicar o que é respeito para cá e o que é fora, dependendo da situação, o que é atitude, o que é procedimento, às vezes gera um choque. E eu queria saber como lidar, como é que você vê essa questão que vem dessa experiência de mundo e que produz um jeito de falar e de pensar que às vezes encontra dificuldade aqui dentro. E a outra você falou muito de como, num determinado momento, você acabou tendo acesso ao mundo, literalmente, mas ao mesmo tempo não perdeu essa coisa do lugar de onde você veio, de voltar e visitar. E aí eu queria perguntar como é que foi, como é essa volta e se há uma diferença em relação à forma como você se vê e a forma como te trata, como é que é esse processo também de retorno. Obrigado. A questão das linguagens, da interlocução, eu penso, quando eu me refiro a esse conjunto de códigos, símbolos e valores, eu estou me referindo à epistemologia própria desses grupos, a forma como se produz conhecimento nesses grupos, a forma como se quer fazer a comunicação desse conhecimento e à medida que se quer, por meio dessa comunicação, da intencionalidade dessa comunicação, interferir ou modificar o comportamento do outro, eu penso que isso é educação, né? Mas privilegiadamente se tem que o que se quer dar visibilidade é a cultura de um determinado grupo. São os códigos, símbolos e valores de determinados grupos que têm o monopólio dos meios e as ferramentas da comunicação e com isso conseguem direcionar o que se quer em termos de educação, né? Então, se a gente identifica que certos saberes, dito populares, comunitários ou sociais, são interessantes para a dinâmica de funcionamento ou de transformação desses grupos com quem a gente quer trabalhar, eu acho que vale a pena se ampliar. Primeiro, vale a pena um esforço de sistematização da lógica própria desses grupos, né? Sistematização não significa no sentido de uma supervalorização de conhecimentos que não sejam formais, que não tenham vocação de serem universais, né? Mas simplesmente sistematização no sentido de encontrar a didática e a metodologia adequada para trabalhar com esses grupos.
Se você não entende como é que a dinâmica de produção de conhecimento de determinado grupo, não entende a epistemologia própria desses grupos, você vai entrar com a didática, com a metodologia imprópria, inadequada. Né? Então, nesse sentido, eu acho que conhecer essas linguagens, essas produções desses grupos, que ainda têm alguma identidade e que precisam de um processo interno de modificação, de transformação, passa por a gente entender a linguagem deles, entender a forma de organização de grupos, para poder ter as didáticas e as metodologias adequadas de trabalhar com eles. Né? E o caminho inverso também é verdadeiro. Tá? Claro que essas pessoas, nas formas de dar visibilidade às questões que lhes são próprias dentro da academia, dentro da universidade, hoje se exige delas que elas se apropriem do código acadêmico. Toda dissertação precisa ser um texto escrito. Quem disse isso? Quem disse isso? Todo seminário precisa usar PowerPoint. Ou a forma de avaliação da produção científica precisa ser pela forma de um artigo. Quem disse isso? Entendeu? Essas pessoas têm outras formas de expressar o seu conhecimento que são igualmente inteligíveis, que são igualmente válidas, né? Só que não tem o referendo acadêmico. Então, outro dia, a única experiência que a gente teve aqui de alguém da ECA que trabalhava teatro numa unidade da Fundação Casa, eu fui solicitado a ser co-orientador dessa pessoa e eu disse para ela, você pode fazer a sua defesa da dissertação de mestrado por meio de uma representação dramatúrgica, por que não? Né? Ela pegou os alunos dela da Fundação, a menina pegou os alunos dela da Fundação Casa, levou para o teatro da ECA, pela primeira vez eu vi uma dissertação não escrita. Então, há outras formas de produção do conhecimento aí, que sejam mais significativas, mais expressivas para essas pessoas, do que o mero acatamento do código e das regras acadêmicas. Né? Mas isso eu penso que é a questão da sensibilidade. Eu, na graduação, eu aplico literalmente minha metodologia da história de vida. Tá? Se eu quero ensinar os alunos a trabalhar com essas populações que eu lido com eles, eu tiro eles da sala de aula. Porque não vai se aprender a trabalhar com criança de rua na sala de aula. Sala de aula é um momento de trabalhar algumas questões teóricas, de fazer organização, planejamento, de dar área devolutiva, mas para aprender a trabalhar com essas pessoas, precisa estar onde elas vivem. Né? A ideia de estágio, né, não responde a esse tipo de necessidade. Né? É claro que eu tenho dificuldade na faculdade de educação de justificar a minha forma de trabalho. Né? Em um semestre de 15 aulas, 8 aulas, eu dou fora da sala de aula. Eu não preciso usar tanto a sala de aula, eu preciso de outras coisas. Eu preciso de transporte. Né? Eu preciso de 1 ou 2 monitores que acompanhem os grupos. Eu não preciso de PowerPoint, de caneta piloto. Eu preciso de material de arte, de coisa que eles vão trabalhar lá onde eles estão. E a universidade não está preparada para isso. Não está preparada para atender o professor. Imagina para atender os alunos. Né? Essa questão do caminho da volta ou do retorno a esses espaços eu tenho observado que em diferentes universos se acatou muito acriticamente a lógica do discurso politicamente correto. Né?
No discurso, na legislação, houve mudanças significativas. Mas essas mudanças significativas no discurso não encontram respaldo na realidade das pessoas. Né? Eu vivi em abrigos de 1.500, de 1.800 meninos. Né? Hoje nós temos abrigos de 20 crianças. Né? Na minha geração, nós tínhamos que ficar até 18 anos em abrigo. Hoje não se permite que fique mais de 2 anos. Né? Mas o fato é que o Brasil continua produzindo crianças abandonadas. Essa lógica não mudou. Mudou o discurso. Né? Mais ênfase no direito, melhor consciência quanto aos direitos e tudo mais, maior capacidade argumentativa, mas a realidade fática da criança não mudou. Tá? A mesma coisa dos adolescentes que cometem ato infracional. Eu apanhei pra caramba naquela unidade lá de Tatuapé, tá? O RPM. Os meninos continuam apanhando até hoje. Tá? No sistema penitenciário eu passei 10 anos sem estudar, tendo que submeter a tudo que as malandragens que exige o sistema penitenciário. Hoje está mais acirrada ainda. Tá? Então, veja, no plano discursivo, no plano político, a conveniência de refinar a linguagem, de mostrar um certo estado evolutivo, no sentido de que saímos de um determinado local, chegamos aqui, precisamos chegar mais além, isso no plano do discurso está muito diluído, muito disseminado entre nós. Mas o discurso não muda a realidade. Entendeu? A realidade tem nos demonstrado um agravamento da situação. Né? Eu me refiro particularmente às questões estruturais, por meio das quais se produz e reproduz as situações de marginalidade e de miséria social no Brasil. O estado de abandono da família brasileira. Né? Nós já temos no Brasil cerca de 40% de famílias chefiadas só por mulheres. Não quer dizer que a mulher não seja competente para chefiar a sua família, mas é a dinâmica social que resultou nesse estado de agravamento em que o desenho de família, a família enquanto unidade econômica, unidade afetiva, unidade política, capaz de pensar junto um projeto de vida para si e para os seus, hoje cada vez é mais difícil isso. Né? Então, famílias que não conseguem atender as necessidades básicas dos seus filhos. E aí se tornam coniventes, então, com as pequenas malandragens que seus filhos fazem para satisfazer essas mesmas necessidades. Isso alimenta a delinquência juvenil, alimenta a exploração do trabalho infantil, alimenta a prostituição. Esse quadro, claramente, visivelmente para mim, se agravou nos últimos anos. Né? E depois ainda, pode ser um efeito reverso aí, mas os sinais nós não encontramos, depois da Constituição de 88, sinais de maturidade democrática no país. De maturidade democrática no sentido de que mais abertura democrática deva corresponder a mais liberdade deva corresponder a mais responsabilidade. Esse período da democratização, aí é duas coisas. Ou escancarou a corrupção no país, ou permitiu surgir uma corrupção que não existia. Entende? A questão é, se dá mais liberdade. Eu passei a vida brigando pela minha liberdade. Eu passei a vida lutando para me livrar da tutela do Estado, cortar os fios da dependência. Né? Mas à medida que eu conquistei mais liberdade, eu investi na minha formação e assumi mais responsabilidades sociais. Tá? Agora, no conjunto da sociedade brasileira, a conquista da democratização, a conquista de mais liberdade, não tem correspondido a um grau maior de responsabilização pelas coisas sociais, pelas coisas públicas. Houve aí uma exacerbação do individualismo, né? Que se expressa na competitividade, na corrupção, levar vantagem em tudo e tudo mais. Então,
se a gente, a mudança que a gente vê quando volta a esses locais, para mim sempre significa me atualizar em relação à transformação dos códigos, dos símbolos e valores desses grupos. Eu continuo trabalhando com eles, mas não posso trabalhar com as mesmas didáticas e as mesmas metodologias que eu trabalhava nas décadas de 80 e de 90. Tá? Esses códigos internos dos grupos se transformaram. Então, a minha necessidade de estar com eles não é de manter só o cordão umbilical, o afetivo ligado, né? É porque se eu quero trabalhar e fazer a diferença ali, eu preciso me atualizar em relação a esses universos. Temos espaço para mais uma pergunta, por gentileza. Ok, então as duas finais. Vamos fazer o seguinte, vocês dois encaminham as perguntas, a pessoa anota, e aí já responde as duas sequencialmente. O meu nome é Júlio, sou professor de literatura aqui na USP. Professor Roberto, antes de mais nada, a sua trajetória de vida merece toda a nossa admiração. Agora, tem uma armadilha. Se você me permite fazer essa pequena crítica, somar o número de vezes que você usou a palavra eu na sua apresentação, a gente vai longe. Eu queria acentuar o seguinte, com toda essa admirável trajetória, qual é a perspectiva que você deu aqui para esses jovens? Será que ela é animadora? Eu não fiquei animado com os exemplos que você citou, a saber que afrodescendentes que conseguem fazer o curso de medicina esquecem totalmente a sua identidade. É bem negativo. Também fico na memória, na sua exposição, aqueles intelectuais que não têm experiência de vida dos pobres, eles escrevem sobre esses problemas. Ué, será que isso não é um passo inicial de transformação? Quer dizer, no que você falou, na verdade, em contradição à sua própria trajetória de vida, está um quadro desolador desse país. Por um lado, você tem uma classe média que tem todos aqueles estereótipos desagradáveis que você citou. Por outro lado, as classes populares. Eu não vejo humilhação. O que eu estava esperando a partir da sua trajetória de vida e das orientações que você vem fazendo, seriam modelos, exemplos concretos de como, no meio desse quadro desolador, pode haver algumas esperanças. E se esse grupo de 5 jovens for o único que trabalha na transformação, então dá realce a esse grupo ou a esse outro pequeno grupo para a gente sair dessa situação. Senão, não há transformação. Então, o que eu estava esperando e continuo esperando são exemplos, modelos de diálogo. Nunca houve, no meio dessa apresentação estanque dos grupos sociais, das classes sociais, nunca houve a iniciativa de diálogo. Então, qual é o tipo de esperança, de modelos que você oferece para esses jovens e também para esses idosos? É uma pergunta bem rápida, bem simples. Eu queria saber, lá na educação, vocês, e você particularmente, como é que tem visto tem trabalhado com isso, tem pensado na questão da extensão universitária, o papel da extensão universitária, que tem sido uma coisa bastante problematizada. Tenho visto alguns movimentos nas federais mais descentralizados, de começar a usar o espaço da extensão, essa estrutura da extensão, para trabalhos que às vezes me fizeram lembrar, algumas coisas que você falou me fizeram lembrar do potencial que a extensão também tem na formação do profissional. E eu queria saber como é que cai essa questão. Surgiu mais uma pergunta aqui, a última. Obrigada.
Oi, bom dia. Eu me chamo Raquel e faço doutorado em francês na área de tradução. Minha pergunta é bem rápida. Esse dado que o senhor colocou de pessoas que passavam para cursos na área de saúde, e que até foi mencionado agora, que esquecem suas próprias identidades, acabam querendo competir no mercado de trabalho e não trabalhar em prol das suas próprias causas. Por um lado, eu acho isso bem grave, mas por outro, me coloca a questão de até que ponto não poderia haver uma cobrança excessiva que poderia se transformar numa forma de opressão e que essas pessoas sempre estivessem voltadas para suas próprias comunidades e para suas próprias identidades. Vou colocar um exemplo. Alguém que é um afrodescendente, por exemplo, entra na universidade, mas não sei, quer se dedicar à literatura irlandesa. Por exemplo, até que ponto ele teria que carregar sempre essa dívida de trabalhar com temas que, não sei, que estão realmente dentro da comunidade dele. Mais ou menos isso. Vou começar a responder pela sua pergunta, Raquel. Por isso que quando eu abordei essa questão, eu falei com bastante cuidado a questão da etnopesquisa. Tá? Porque a gente tem, claro, essa questão do policiamento, do condicionamento, da cobrança, que efetivamente possa até resultar numa outra forma de pressão, de opressão sobre as pessoas. Mas eu não ignoro as contingências que fazem com que essas pessoas, os beneficiários do sistema de cotas, diferentemente, e aí o professor Emílio, vou citar eu novamente, né? Diferente do que eu fiz praticamente sozinho contra tudo e contra todos. Tá? Hoje existe maior consciência social, maior mobilização, que favorece essas pessoas. Tá? Então eu acho que a questão da responsabilização é em parte o retorno a essa mobilização entre esse interesse social. Eu presto o meu retorno à sociedade sem cobrança nenhuma. Tá? Eu digo, não sou porta-voz de nenhum daqueles grupos, tá? Não tenho mandato, não, mas assumi, certo? Eu não estou assumindo a causa deles, é a minha causa. Tá? Por isso que eu falo sempre porque eu fiz uma trajetória que é, sim, muito semelhante a que milhares de brasileiros fazem, mas eles não conseguiram ainda superar um estágio, não conseguiram um estágio de ruptura com essas situações para poder analisar a sua própria condição de vida de uma outra perspectiva. Eu consigo fazer a crítica, fazer a análise de todos esses processos que eu mesmo vivi, então isso me dá, vamos dizer, uma vantagem estratégica de poder também lidar com os problemas deles, mesmo sem ser o representante deles. Né? Então esse meu retorno social, ele vem por minha deliberação. Né? Das competências, das habilidades que eu adquiri, da legitimação social que eu obtive, eu assumo uma determinada responsabilidade social. Agora, essas pessoas que vem a discussão. O acesso ao ensino superior é baseado na meritocracia. Tá? Estas pessoas não vêm tanto pelo mérito individual, e sim de um esforço social coletivo. Por isso eu acho que, de certa forma, se justifica, pelo menos a expectativa de que a contribuição deles a esse coletivo seja um pouco mais para além dos meros interesses individuais, além do mero diploma. Tá? Essa é a percepção. E é assim que eu conduzo a discussão com esses grupos. Né? Professor Emílio, a estratégia que eu tenho utilizado para trabalhar nesses setores, que são extremamente difíceis, tá? É de, primeiro, mostrar para os profissionais de informação que queiram pesquisar, adentrar ou trabalhar nesse universo, tirar da cabeça deles uma certa visão ingênua do problema. Tá? Esses universos do campo do social, eles são pródigos para receberem jovens idealistas, estudantes que, com grandes ideias na cabeça, que acham que pode transformar o mundo, transformar essa realidade. Não podem. Não podem. Tá? Porque rapidamente essas pessoas se defrontam
com dificuldades, com obstáculos que se mostram intransponíveis. É verdade. Né? E a dificuldade de remover esses obstáculos, por vezes, é capaz de reverter todo o processo de formação dessas pessoas. Pessoas que acreditavam ser capazes de mudar essas realidades, diante das dificuldades que encontram, acabam entregando o jogo, dizendo, se convencendo que, não adianta, por mais que a gente faça, a gente não vai mudar essa realidade. E passa a pensar contra, passa a naturalizar as condições, achando, não, é isso mesmo, não dá para modificar, vou procurar outra coisa para trabalhar. Nesse campo do social, eu digo, entre abrigo, rua, FEBEM e sistema penitenciário, há mais profissionais mortos do que vivos. Mortos, eu digo, pessoas que passaram o estágio de formação normalmente inicial nesses setores, se desencantaram ou encontraram obstáculos que se mostraram intransponíveis, abandonaram, mudaram suas convicções e foram trabalhar em outros setores. Boa parte dessas pessoas hoje são a favor da redução da idade penal, por exemplo, são a favor do endurecimento das penas para presos adultos, são a favor de negar o direito de reprodução a mulheres em situação de rua, a mulheres em situação de drogadição. Enfim, eu penso que nesses locais, o primeiro trabalho que eu faço tem sido no sentido de tirar essa visão ingênua das pessoas de que só com bom coração e boa vontade elas possam mudar essa realidade. Não podem. Né? Se as pessoas não tiverem condições de manusear os instrumentos de poder, de decisão, para alterar as situações de fato dessas realidades, elas não mudam. Se você não estiver num conselho de direitos, num fórum deliberativo, se você não estiver... Eu não preciso entrar na política, eu uso como fórum, como palco a universidade. Né? Eu falo o que falo, faço o que faço, sempre a partir da universidade. E quando eu digo que nesses universos eu fiz a diferença, é porque a gente conseguiu reformular a legislação, conseguiu redefinir os desenhos de políticas, conseguiu reorientar a formação de professores. Então, nessa perspectiva, claro que a gente dá um passo e muda governo, a gente vê retrocessos. Eu tenho experimentado isso. Tá? Situações que a gente achava que estavam bem resolvidas, muda governo, muda a correlação de forças políticas, muda alguma coisa na sociedade, se dá um retrocesso lá atrás, muito atrás. Mas a questão, eu penso que o que fica da minha fala em relação a vocês, mestrandos e doutorandos agora, né? Eu não vim para fazer discurso politicamente correto. Eu não falo, o que eu estou falando para vocês, eu não aprendi nos livros, não aprendi nos bancos escolares. Eu usei a academia para sistematizar, para aprofundar esses conhecimentos, né? Então, primeiro, eu sempre apostei, por isso eu aceito falar dessas circunstâncias assim, que essas falas sempre repercutem. A semente eu acho que sempre fica, né? Depois, no estágio mais em que vocês estão me mestrando, doutorando, eu acho que precisa sim de um choque de realidade, né? Vocês estão se aprontando, se preparando aí para assumir novas funções na sociedade, tem pessoas sob sua responsabilidade, tem pessoas que confiam em vocês, tem pessoas que esperam muito de vocês, né? E quem vai adentrar a esse campo do social, eu acho que precisa ter bastante clareza, primeiro, se quer entrar, né? E se quer entrar, se está suficientemente preparado, fortalecido para enfrentar as coisas, né? Eu mesmo, com o título de professor do livre docente aqui, eu ando na vida pisando em casca de ovos, né? Eu não posso cometer uma infração de trânsito, porque se um guarda me pega na rua, ele puxa lá pelo radinho meus antecedentes criminais, né? Eu sou militante de direitos humanos. O que significaria dizer que um militante de direitos humanos, professor da USP, foi pego fumando, usando droga?
Não destrói só a minha carreira. Desacredita todo esse movimento. Percebe? Então, o fato de... Não é só o caso dele, né? Essas pessoas que têm esses incidentes biográficos, alguns mais comprometedores, alguns mais graves, né? Eles precisam precisam do apoio, de ajuda para, primeiro, resolverem bem essas situações, de modo que não precise se envergonhar do seu passado. Eu não me envergonho do meu, por isso eu falo, né? Que isso não signifique instrumentos de manipulação para inibir ou calar a voz dessas pessoas, né? E depois que isso seja, como eu fiz, transformar suas trajetórias de vida, suas experiências em metodologias de trabalho que ajudem a lidar com essas próprias situações. Eu acho que eu não preciso ter mais pretensões do que isso, né? Então, por isso, quando eu falo só nestas circunstâncias assim, eu enfatizo a minha trajetória de vida, é porque vocês não vão encontrar pessoas que fizeram o que eu fiz. Certo? Vocês não vão encontrar um ex-presidiário que chegou ao doutorado ou ao quadro de professor na USP. Vocês não vão encontrar um menino de rua que tem a história que eu tenho. Então, não me coloco como exemplo de ninguém, não me coloco como modelo de ninguém, né? Eu tive que encontrar os meus caminhos para... Eu não formulei projeto de vida, eu não lido com a ideia de projeto de vida. Projetar, fazer um projeto lá no horizonte para alguém. Eu lido com a ideia de janelas de oportunidades, né? Meu trabalho é qualificar as pessoas, preparar as pessoas. O dia que abrir uma janela de oportunidade, seja lá, aqui ou acolá, a pessoa está pronta, né? Quando eu disputei o concurso de professores aqui, tinha 8 candidatos, todos mais preparados do que eu. Quer dizer, todos mais preparados. Todos em condições mais favoráveis diante da banca para... né? Mas eu estava preparado. Eu nunca disputei qualquer outro concurso público na vida. Eu vim para disputar esse. Só esse. Então, eu acho que essa questão de ajudar, à medida que a gente identifica essas pessoas, é preciso a gente ter ideia de qual o ciclo de vida que elas estão vivenciando. Aqueles que já superaram um certo estágio de exclusão social, hoje estão talvez ainda numa situação de marginalidade social, né? Eles estão buscando se qualificar para disputar, conquistar oportunidades que de outras formas eles não teriam ter acesso, não poderiam ter acesso. Então, nesse sentido, eu acho poder ter aula com um bom professor que seja expressivo na história de vida daquele sujeito, eu acho extremamente relevante, né? Sempre que eu pude, eu vim aqui conversar ou ter aula com o Kabengele, né? Ou com o Milton Santos, que eram pessoas que para mim eram referência, né? A possibilidade de fazer um estágio numa instituição que seja expressiva, se é preciso uma bolsa, se é preciso ter um acesso a uma literatura, se é preciso ter um contato com uma pessoa, com uma instituição. Esse trabalho de facilitação, né, de intermediação da vida acadêmica, isso eu já acho que está nas mãos de um monitor, de um mestrando, de um doutorando fazer, né? Eu acho que é preciso esse tipo de sensibilidade. Faltou só falar de exceção. Assim, a dificuldade que a gente tem na Faculdade de Educação, junto a próprias pró-reitorias da USP, em ter uma delimitação bem precisa do que seja extensão e do que seja pesquisa, né? Nesse campo do social, quando eu digo que é legítimo o pesquisador se confundir ou até se misturar com o objeto de pesquisa, é porque são pesquisas de intervenção. É a linha da pesquisação, né? Que é uma das poucas metodologias qualitativas de pesquisa que admite o pesquisador trabalhar e modificar o seu próprio objeto de pesquisa. E pelas regras acadêmicas, pelas regras predominantes na academia, a intervenção no objeto de pesquisa é entendida como extensão e não como pesquisa.
Tá? Então, tem essa dificuldade. Por isso, nos grupos que eu coordeno de pesquisa na Faculdade de Educação e presidi a Comissão de Cultura e Extensão lá, eu tenho clareza que a gente precisa ter um cuidado extremo aí. Eu estou com problemas hoje. Eu estou fazendo um projeto de extensão do sistema penitenciário que a própria administração penitenciária entende que é pesquisa e quer me submeter o projeto ao comitê de ética. Estou falando para eles, não é pesquisa, é extensão. Tá? Então tem essa dificuldade. Mas eu acredito, eu aposto sobretudo na vertente de extensão que o Paulo Freire criou em Pernambuco, né? Era a ideia da extensão rural, não era nem extensão no sentido clássico hoje, de levar o conhecimento da universidade para o campo. Não, é de a universidade produzir conhecimento dentro desses próprios locais, né? E aí eu acho que estruturalmente a USP tem extrema dificuldade aqui, porque veja, todo esse arredor do Rio para cá, até a divisa de Osasco, todo o comércio, moradia, mercado imobiliário aqui se desenvolveu em torno da USP. Tá? Todo mundo se beneficiou disso aqui. Mas tem uma favelinha aqui, hoje chamada comunidade, né, San Remo, que a USP nunca conseguiu lidar com isso. Entende? Incomoda, tá? Denigre a imagem da USP, vamos dizer assim, mas ao longo de 12 anos que eu estou aqui, eu nunca vi uma ação efetiva no sentido de que a USP quisesse requalificar por ação própria esse espaço ali, da forma como possibilitou a requalificação do mercado imobiliário nessa região aqui. Todo mundo cresce em função da USP ou em torno da USP, menos essa comunidade aqui. Eu acho que isso não é nem extensão, isso é umbilicalmente ligado à USP, né? E não se consegue resolver isso. Chegamos ao fim de mais uma palestra, mais uma vez agradecendo muito ao professor Roberto da Silva por compartilhar conosco a sua experiência de vida e a sua experiência no magistério superior. Obrigada, professor.